Olá pessoal, professor Júlio de Matemática. Vamos fazer a correção aqui dos triângulos na trigonometria que usa os arcos notáveis, ou seja, os arcos dessa tabela aqui. Tá? Então a gente tem a tabelinha aqui do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 e as razões seno, cosseno e tangente. Eu já dei um pouco de uma adiantada aqui para o vídeo não demorar muito. Eu quero encontrar o valor desse x. Só lembrando que essas correções aqui equivalem a duas tarefas que eu passei, tá? Aí aqui eu já estou corrigindo todos eles. Aqui eu quero determinar o valor de x e com relação ao ângulo de 60 eu tenho um cateto oposto, quero cateto adjacente, então a gente tem que usar tangente. Tangente então é cateto oposto que fica 8 raiz de 3 sobre cateto adjacente que é x. Vem aqui na tabelinha, olha aqui quanto que é a tangente 60, vale exatamente raiz de 3. Faço a substituição da tangente 60 por raiz de 3. E aqui fica 8 raiz de 3 sobre x. Bom, o que a gente vai fazer? Eu posso colocar 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado isso aqui, obtendo a seguinte conta: x raiz de 3 é igual a 1 vezes 8 raiz de 3, 8 raiz de 3. Vou pegar o raiz de 3 e passar dividindo, fica 8 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Raiz de 3 eu posso simplificar, né? São iguais. Posso dividir por raiz de 3 em cima e embaixo. Portanto, a gente tem que o valor de x é 8. Aqui não foi dada a unidade, não falou se é metro ou centímetro, então deixa só assim, 8. Próximo aqui, temos que determinar o valor de x. Eu vou trabalhar com esse ângulo de 30 graus. Eu quero o cateto oposto, que está oposto ao ângulo, e tenho a hipotenusa. Então, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu sei que seno de 30 lá na tabela é meio, é 1 sobre 2, e aqui eu tenho x sobre 11 sobre 2. Vou multiplicar cruzado isso aí, o 2 com x e 1 com 11 sobre 2. Ficando da seguinte forma: 2 vezes x fica 2x, e 1 vezes 11 sobre 2 dá 11 sobre 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, ele vai multiplicar esse 2 aqui embaixo, ficando 11 quartos. Portanto, esse aqui é o valor do x. Próximo. Nesse triângulo aqui, vou utilizar o seno, porque eu tenho cateto oposto e quero hipotenusa. Então, seno de 45 aqui é 6 sobre x. Se a gente olhar lá na tabelinha, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, seno de 45. Raiz de 2 sobre 2, então faça a substituição. Raiz de 2 sobre 2. E aqui fica 6 sobre x mesmo. Multiplicamos cruzado. Vamos obter, então, o seguinte cálculo. Fica x raiz de 2. E 2 vezes 6, 12. Quando eu vou passar o raiz de 2 para cá, ele passa dividindo. Então, fica 12 dividido pela raiz de 2. A gente não deve deixar a raiz de 2 no denominador, porque é um número irracional. Então, para eliminar, eu multiplico pela raiz de 2. Como eu multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima também, para não mudar o resultado da fração. Então, x vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2. Né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 e raiz de 4 é 2.
Divido 12 pelo 2, fica 6 raiz de 2. Próximo. Temos que determinar aqui, então, o x, que é cateto adjacente, eu tenho hipotenusa, portanto, vou usar cosseno. Então, cosseno é cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Multiplico cruzado. Vamos obter aqui, então, 2x igual a 6 raiz de 2. O 2 passa dividindo, fica 6 raiz de 2 sobre 2. Portanto, 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 raiz de 2 é a medida aí do x que a gente está procurando. Nesse aqui eu quero saber o cateto adjacente tem hipotenusa. Cateto adjacente hipotenusa é cosseno. Cosseno de 60, então, é cateto adjacente sobre 9, que é a hipotenusa. Cosseno de 60, vamos voltar lá para ver. Cosseno de 60 é meio. Então, substituindo cosseno de 60 por 1 sobre 2, a gente multiplica cruzado. A gente vai ter que 2x é igual a 9. O 2 passa dividindo, fica 9 sobre 2, ou 4,5. Tem que ver conforme está a opção para você marcar. Conforme tiver a opção para marcar, se estiver em forma de fração, marca-se essa. Ou decimal, marca essa. Esse aqui está pedindo o valor de x, mas temos dois triângulos retângulos aqui juntos, né? Temos um paralelepípedo temos um quadrilátero com uma diagonal dividindo em dois triângulos retângulos. Eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar esse valor, para só depois conseguir calcular o x. Então lembra que o teorema de Pitágoras, fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa aqui, que é oposta ao ângulo reto, chamei de A. Um cateto vale raiz de 2 e o outro cateto vale 10. Resolvendo essas potências aqui com a raiz, você sabe que raiz quadrada e expoente 2 são operações inversas, então eles cancelam. Portanto, raiz quadrada de 2 elevado a 2 é 2, raiz quadrada de 10 elevado a 2 é 10. Então, A ao quadrado vai ser 12. Passo o expoente 2 para cá, fica raiz de 12. Lembra que 12 eu posso escrever como 4 vezes 3. Por que 4 que eu coloquei? Porque 4 tem raiz exata. Qual que é a raiz exata de 4? É 2. Então fica 2 raiz de 3. Então acabamos de descobrir quanto que mede essa medida aqui da hipotenusa desse triângulo de baixo. Agora eu vou utilizar o triângulo retângulo de cima para encontrar o x. Olha só. Nesse triângulo de cima, eu tenho aqui o x, que é eu quero achar a hipotenusa, que é o x, e tenho esse lado aqui, que é cateto adjacente, tá? Esse lado aqui é cateto adjacente. Portanto, a gente vai trabalhar com cosseno. Então, a gente vai fazer cosseno de 30 é igual cateto adjacente, que é o A, que é 2 raiz de 3, sobre hipotenusa, que é x. Mas cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aqui eu conservo
multiplico o cruzado. Vamos ter então que vai ficar x raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Vejo, raiz de 3 passa dividindo. Aí eu posso simplificar a raiz de 3, sobrando o valor de x, que é 4. Então tá aí, pessoal, essa foi a correção. Valeu e até mais.